algum tempo atrás, talvez 15 anos atrás, eu e ela, nós fomos para a Suazilândia para visitar a terra natal dela. Ela nasceu em Suazilândia. Suazilândia é um pequeno país entre Moçambique e África do Sul. Agora ano passado mudou o nome para Eswatini, então agora o nome é diferente, mesmo país. E fomos lá com os cunhados para ver as coisas da criança e infância dela. E encontramos uma amiga de infância, seus pais eram colegas, eram médicos juntos no hospital em Manzini. E ficamos muito contentes, porque ela, que era professora universitária, né, autor de várias matérias para a Universidade Aberta e várias outras coisas, pessoa bem sucedida na vida, mas sabendo a situação em termos de abandono das crianças em Suazilândia por causa da SIDA, que é uma epidemia assim, grave lá, naquela altura era 40% da população com SIDA, que gerou muita gente, muitos órfãos e tudo. E ela viu essa situação, deixou a sua carreira, deixou os outros interesses e começou a tomar conta das crianças. Foi no início, quando nós estivemos juntos, 15 anos atrás, foi o início desta obra. Este ano, em março, estivemos novamente para celebrar 15 anos de existência desse orfanato e ficamos tão contentes com vidas mudadas. E ver, né, essas crianças que foram criadas no outro ambiente, que agora com não somente esperança, mas com carreiras, né, estão a contribuir para o bem da sociedade. E muitos chamados para o ministério. Então, surgiu essa ideia de trazer duas jovens para estar aqui conosco um pouco de tempo, não é só porque eles estão em escolas neste momento, mas para ministrar em várias igrejas, conhecer a Europa e abençoar-nos. Ambos, né, são pregadoras desde criança, né? Desde 8 anos, 11 anos, estava a pregar o Evangelho. Já têm estado em várias outras nações pregando a palavra. Vidas a ser descarregadas, né? Mas Deus recuperou, agora estão a ser usados por Deus em muitas nações. Então eu quero apresentar primeiro a mais nova, Jadida Abrão, ou Abraham. Jadida tem, you can go ahead and say, tell them who you are, your testimony. Greetings, saints, in the name of Jesus. Saudações em nome de Jesus. My name is Jadida Abraham. Meu nome é Jadida Abraham, I'm 16 years old, tenho 16 anos and I will share my testimony. e vou compartilhar o meu testemunho. When I was 2 years old, Quando tinha 2 anos, my mom and dad left me. meus pais deixaram-me debaixo de uma árvore. And then one day, E um dia, a man was going to his workplace. um homem estava o caminho para o seu escritório, seu trabalho, So the first day he saw me, e o primeiro dia encontrou-me debaixo dessa árvore. he thought it was just a kid playing on the. Pensava que era somente uma criança brincando. So he went to his work. Então foi ao seu trabalho. The second day, O segundo dia passou novamente, viu eu. still thinking about it. Estava a pensar, que é estranho essa menina ali. The third day, Mas naquele dia, he asked himself, ele estava a perguntar a si mesmo, why is this kid always? por que aquela criança está ali? And then he went to the children's home Então ele foi ter com essa casa da criança and he reported e né, falou com eles that there's a child under a tree. que é acerca de uma criança que foi abandonada, estava debaixo desse terceiro dia, foi debaixo dessa árvore. So the people from the orphanage came and collected. Então as pessoas do orfanato foram ter comigo e foi buscar-me And I went back to the orphanage. e eles levaram-me para o orfanato. But when I got there, Mas quando eu cheguei lá, I got very
Eu fiquei muito doente. and they took me to the hospital. Então levaram-me para o hospital And the doctor said 2 or 3 days this e baby. o médico disse que essa menina só tem 2 ou 3 dias de vida. Because the devil was a liar. Porque o diabo é mesmo mentiroso. 2 days became Aquela 2 dias tornou-se em 2 semanas. 2 weeks became 2 months. 2 semanas tornou-se em 2 meses. 2 months became 2 years. 2 meses em 2 anos. And 2 years is 2 E 2 anos estou cá eu. So what I can say, Aquilo que eu posso compartilhar. there is a God out there. Que há Deus ali. And what I can tell you from his word, Aquilo que eu posso compartilhar da sua palavra. in the book of Jeremiah 29, verse 11, Em Jeremias 29, versículo 11. he says he has a plan for us, Diz que Ele tem um plano para nós. plans to prosper us Planos para nos prosperar and not to harm us, e não para nos magoar. and plans to give us an expected end. E planos para dar-nos uma esperança. So today I want to tell you Então hoje eu quero dizer that never lose hope. que nunca perde a esperança. Sometimes it's hard, Às vezes há coisas difíceis, don't give up. mas não desiste. So today I'm going to sing a song for you guys Agora eu quero compartilhar uma música para vocês. Quero cantar with my sister. com a minha irmã. It's titled What a Beautiful Name It Is. O título é Que Maravilhoso Nome que é. You are the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, O Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Quero também saudar a vocês em nome de Jesus. Meu nome é Débora Abraham. Eu tenho 25 anos. Ok. Eu sou o terceiro mais velho de 60 irmãos. Então essa é a minha história. Eu nasci numa casa de 5. Meus pais e 2 irmãos são o irmão e a irmã. So when I was about 5 years
Mas quando tinha 5 anos, my mother became very sick a minha mãe ficou muito doente and she passed away. e faleceu. Then when I was 6, E quando eu tinha 6 anos, my father also got sick meu pai também adoeceu and he died. e ele morreu também. So it was just me, my sister, and Então era só eu e a minha irmã e meu irmão. then for the next 3 years, Então, durante os próximos 3 anos, we moved from relative to relative. nós fomos passar de parente a parente. And finally, at the age of 9, E depois, com 9 anos, got adopted. eu fui adotado. And first it was just the 3 of us, No princípio era só 3, but then became 10 kids, mas depois 10, then 30, depois 30 and today 60. e agora somos 60. So what I can tell you is, Aquilo que eu quero compartilhar. even when mother and father forsake you, Mesmo quando os nossos pais nos abandonam, God will never forsake you. Deus nunca nos abandona. Porque Ele é o Pai dos que não têm pai. Amém. Amém. Get you started. Hoje I am going to be talking about foundation. eu quero falar acerca dos alicerces. Who is your foundation? Quem é a nossa alicerce? Is it money? É dinheiro? Is it friends? São amigos? Family? Família? Or is it your job? Ou é seu emprego? Second Kings Em 2 Reis, 4 verse 8 to 36. capítulo 6. Aqui, qual é? Second Kings 4 verse 8 to 36. 4, né? 4? Não, essa é muito. Essa, let's put it all in passage. Yeah, let's reduce it. Em capítulo 4, 2 Reis 4, começa em versículo 8, a história de Eliseu e da Sunamita, aquela mulher. Sim. Talvez é melhor porque é uma passagem muito comprida, então ela vai somente explicar o que passa aqui nesta passagem. So one day, Então, um dia, no reino de Israel, there was a Shunammite woman. era uma mulher da Shunamita. So she lived with her husband, Ela estava a viver com seu marido but they had no son, e eles não tinham filhos, não tinham filho. and the husband was very old. E o marido era muito idoso. So in that area, there was a man of God, Então, naquela zona, era um homem de Deus, Elisha. Eliseu. So Elisha had come by Então, Eliseu passava por essa terra, essa casa. the Shunammite woman said, E um dia, essa mulher shunamita disse: "This man of God always comes by. esse homem de Deus sempre passa por nós. Let us build a room for him Vamos construir um quarto para ele. whenever he comes by." E cada vez que ele passa por essa área, ele pode ficar hospedado neste quarto. The husband said, "Yes, let's." Então o marido concordou e disse sim. So they had this room. Então eles mandaram construir esse quarto para ele. It was just upstairs. E era mesmo daquele primeiro piso. So after this room was built, Então depois de construir esse quarto, the man of God had a vision. e esse homem, esse profeta frequentava esse quarto, He called forth the Shunammite woman, ele chamou essa mulher shunamita and he said, e perguntou, ou disse: "What can I do?" o que é que eu posso fazer para ti? And she said, "Oh, I'm going down the mountain." E ela disse: não, eu estou muito bem, estou dentro né, da minha gente, eu tenho pessoas ao meu redor, não preciso de nada. And so Elisha told his Gehazi, Então Eliseu disse ao seu servo Gehazi e disse, mas o servo disse: "Oh, this woman doesn't have a son, oh, essa mulher não tem filhos and her husband's quite old." e esse homem é muito idoso. So Elisha said to the woman,
Então Eliseu disse à mulher, diz que daqui a um ano tu vais ter um filho. E ela diz, opa, não levanta a minha esperança. Mas chegando àquela altura, no próximo ano, ela já tinha um filho. Mesmo não querendo, mas Deus deu mesmo. Deus ainda deu o seu desejo do coração. Então, passando algum tempo, aquele filho ficou doente. Então, vai ter com seu pai e diz, eu tenho dor de cabeça. E o pai diz ao filho, então vai ter com tua mãe. Então, ele chegou à mãe e faleceu. Então, a mulher foi ter com o marido. Então, ele diz, dá-me um jumento e um servo. Eu tenho que visitar o homem de Deus. E o marido respondeu, mas não é sábado, não é uma festa especial, o que passa? E ela diz, não, está tudo bem, está tudo bem. Então ela foi ter com Eliseu, mas mesmo chegando a ele, Eliseu disse, Gehazi, vai lá ter com essa mulher e pergunta o que passa. Pergunta se o marido está bem, se o filho está bem. Então Gehazi fez essas perguntas à mulher, como Eliseu tinha ordenado. Mas a mulher respondeu, não, está tudo bem. Mas ela chega a Eliseu. E ela disse, enquanto que teu Deus vive, enquanto que tu vives, eu não vou deixar-te. Porque Eliseu disse a Gehazi, vai ter com esse filho. Então Eliseu disse, ok, vamos ver, vamos acompanhar essa mulher para casa. Eles chegam à casa. A mulher tinha colocado o corpo desse rapaz no quarto de Eliseu. E quando Eliseu entra no quarto, ele fecha a porta. Ele deita acima daquele rapaz. E ele ressuscita dos mortos. Amém? Esse é o poder do nosso Deus. Então, quem é o nosso fundamento? A nossa alicerce? Se for dinheiro, 1 Timóteo 6:1 diz, a Bíblia diz, 6:10, que o amor de dinheiro é a raiz de todos os males. Se o nosso fundamento, nossa alicerce é família, em Salmos 37, versículo 10, diz que mesmo quando mãe e pai nos abandonam, Ele nunca vai nos abandonar. Então, se o nosso fundamento, nosso alicerce é nosso emprego, Mateus 24:25, diz que o céu e a terra será, mas a minha palavra nunca será. Então, o Pai hoje, Ele deseja que nós podemos ter a nossa alicerce realizada nele. Porque se nós olharmos para as notícias, se nós estamos a observar aquilo que passa ao nosso redor, tudo está a ser abalado. E se o nosso fundamento é construído acima dessas coisas, aquilo vai cair. Só basta passar tempo. Mas se o nosso fundamento está em Cristo,
nunca vai ser abalada. because the word of God Porque a palavra de Deus never changes. nunca muda. God is faithful. Deus é fiel à sua palavra. He watches over his word Ele vigia sobre a sua palavra to perform it. para cumprir. So how can you know where Então, you build como é possível saber your foundation? se a nossa, de onde está rezado o nosso fundamento? It's not only by just going to church. Não é somente a frequentar a igreja. It's not only just by singing songs Não é somente a cantar coros. or just by reading a scripture there Ou and there lendo as escrituras diariamente. or praying occasionally. Ou pessoalmente orando. First, when problems arise, Primeiro, quando problemas surgem, who is the first person you turn to? quem é a primeira pessoa que tu procuras? What is the first thing you look for an answer to? Qual é a primeira coisa que tu procuras em termos de resposta? Is it your friends? São os amigos? Is it Google? É Google? Is it your parents? São os teus pais? Or is it God? Ou é Deus? Who do you go to first? Quem é a pessoa que tu procuras primeiro? That will determine who your Essa vai foundation determinar acerca do a tua alicerce. is. See, what I like about this woman, Aquilo que eu gosto acerca desta mulher, she was given the son by God. ela recebeu esse sinal de Deus. When the son died, Quando morreu, ela recebeu esse filho da parte de Deus. E quando o filho partiu, she didn't even tell her husband. ela nem contou ao seu marido. She just put the son in the room and Ela só colocou o corpo deste filho naquele quarto and e she went depois to find the man of foi God. buscar o homem de Deus. She knew that if this son was from God, Ela sabia se esse filho era de Deus, then she had to take the problem então ela tinha de levar o problema a Deus. that she now had Agora, back to the same God. então ela tinha de voltar para o mesmo Deus que tinha dado. See, sometimes you get blessings in your life, Às vezes nós temos lições na nossa vida or you get things and you don't even know that they are blessings. e recebemos coisas que nem sabemos que são bênçãos. Or sometimes you've been praying for something for Ou so long, ou às vezes nós temos de orar por algo durante tanto tempo and then finally that miracle e de happens. repente vem um milagre. And what do you do when that miracle E o dies? que é que acontece quando esse milagre falece? What do you do when you feel like, yes, now I got it, and then it's all gone? Qual é a nossa resposta quando finalmente temos e depois de repente aquilo desaparece? Do you quickly go to your neighbors and speak about the failures you've seen? Vai ter com teus vizinhos e fala sobre as coisas ruínas, as falhas que tem visto? Or do you go back to the Creator? Ou voltas para o Criador? Do you go back to that same God who Ou promised and gave? voltas para aquele mesmo Deus que tinha dado essa promessa? Do you go back to the Word Voltas para a sua palavra and say, Lord, now I am e seeing, diz que Senhor, agora eu... but now you promised Mas tu prometeste that by the stripes of Jesus que I am pelos healed. pisadores de Jesus sou sarado. Lord, now I don't have money, Agora eu não tenho dinheiro, but you mas tu promised prometeste that you shall provide que irias everything that I need. providenciar tudo que eu preciso. That, Lord, now I do not see the way, Agora eu não vejo o caminho, but you mas promised tu prometeste that you should show me the que way. tu vais mostrar o That, caminho. Lord, even now I am afraid, Agora, Senhor, eu tenho medo, but you mas promised tu prometeste that you will be my shepherd. que tu ias ser o meu pastor. That, Lord, I feel like everyone has turned against me, Eu sinto que todos ao meu redor estão contra mim, but you mas tu promised prometeste, that you Senhor, will never leave que me tu nunca irias until the abandonar ends of the earth. até o final Do you época. go back and talk to Então God temos about que His word? voltar e falar com Deus, Because He says He is faithful porque Deus diz que Ele é to fiel watch over His para vigiar word. sobre a sua palavra. In Isaiah Em 55, Isaías the 55, Bible a says, Bíblia diz: as the rain and the snow tal comes como down vem a nuvem e a chuva e a neve and does not leave without watering the e ground, não desaparece sem regar a terra, so is my word. mesmo assim é a minha palavra. As soon as it goes out, Mesmo quando sai da minha boca, He is faithful que Deus é fiel to make sure that it takes root
e garante que aquilo vai trazer It produces fruto, fruit, vai produzir fruto and it is manifested in your life. e é manifesto na tua vida. But it all depends on who is your Mas foundation. tudo depende de quem é a nossa alicerce. See, even when Gehazi asked, Mesmo quando Gehazi perguntou, "What is wrong?" qual é o teu the problema? woman said, "No, everything is all A right." mulher respondeu, está tudo bem. Even with a dead son at home, Mesmo quando o seu filho estava morto em casa, she still said it is all ela right. disse continuamente, não, está Because tudo bem. she knew that the God Porque she ela serves sabia will not only just promise something, que Deus não ia somente but prometer, will see His word mas Ele ia cumprir a sua palavra. fulfill it. So she had complete trust in Jehovah, Então ela tinha confiança plena em Jeová. and that is how E essa é como her foundation was in a Christ. sua fundamento, sua alicerce estava rezada em Cristo. How else can you test where your foundation is built Como é, on? qual é outra forma que nós podemos provar o nosso fundamento? Who has the final say over your Quem life? tem a última palavra na tua vida? Who has the authority over your Quem life? tem autoridade na tua vida? When the enemy speaks, Quando o inimigo fala, when you speak, quando tu falas, because sometimes we speak over our own lives. porque às vezes nós falamos coisas sobre a nossa própria vida, When God speaks, mas quando Deus fala, which word, qual palavra, which voice qual voz has authority? tem autoridade? Because when you go back in the beginning, Porque quando nós voltamos ao início, when Adam and Eve were in the garden quando Adão e Eva estavam no jardim and they had eaten the fruit, e tinha comido essa fruta, God says to them, Deus disse: "Who told you quem te disse that you were naked? que estavas nu? Who told you Quem te disse that this is now your que situation?" agora essa é a tua situação? Meaning, which voice Então, have em you outras believed? palavras, qual é a voz que tu estás a ouvir? Which voice has taken authority over Qual your voz life? que tem tomado autoridade na tua vida? Because in as much as God is speaking, Porque enquanto Deus está a falar, there's all these other noises há in muitos our outros lives. barulhos e vozes ao nosso redor. And it is up to us Depende de nós to say, yes, I've been told I'm a failure, para dizer sim, eu sei que eu sou uma falha. I've been told I'll never be Sim, anything. as pessoas têm dito que eu nunca vou But the thing- fazer nada na vida. But the thing is, God has said Mas há outra conversa que Deus tem dito. He has great plans for Que me. Deus tem grandes planos para So nós. that is what I choose to believe. Então eu escolho para acreditar naquilo que Deus diz acerca de mim. Even if these voices just keep on Mesmo coming que and venham coming, as outras vozes a bater a cabeça. I choose to believe the Eu voice of my escolho Father. hoje aquilo que Deus diz. I choose to believe what God says about Eu me. escolho de acreditar naquilo que Deus diz Because when acerca de I mim. choose to believe the voice of Jehovah, Porque quando eu escolho de acreditar em Deus, it doesn't matter how broken I am, não se importa qual quebrantado que eu sou, I can still walk. eu ainda consigo andar. I can still see Eu tomorrow. ainda consigo ver My amanhã. dead son will still come back to life. My dead son will still come back to Meu life. filho morto vai voltar a viver. Because that is what Jehovah is saying. Porque é aquilo que Jeová está a dizer. See, when God speaks, Quando Deus fala, He doesn't speak in the now. Ele não fala somente de agora. He sees the tomorrow. Ele está a ver amanhã também. And He speaks the tomorrow in the now. Então Ele fala da manhã como fosse hoje. So if you choose to believe what God is saying, Então quando nós escolhemos aquilo que acreditar naquilo que Deus diz, you'll be walking tall when everything says tu vais look andar down. assim em pé quando todos os outros estão a cair. You'll be singing hallelujah Tu when vais everything cantar says aleluia complain. quando os outros estão a queixar. You will not be shaking, Tu não vais ser shaken abalado when everything else quando is as being outras coisas estão a shaken. ser abaladas. When the economy is going down, Quando a you'll still be economia vai standing abaixo, tu vais ficar ainda em pé. because you have heard your father speak Porque tu estás assim ao pé do teu pai. and you stand on that E word. tu estás a fundar See- acima da palavra de Deus. See, when God begins to speak Agora, quando Deus fala
and you have so much trust in e Him, tu tens muita confiança nele, everything else in your life todas as outras coisas na tua vida becomes a noisemaker. torna-se barulho. Everything else in your life Todas as outras coisas na tua vida becomes unnecessary torna-se não necessário, because you have heard God speak. porque tu tens ouvido a voz de Deus. Thank you, Jesus. Amen. This woman trusted and feared the Lord. Essa mulher confiou e temeu no Senhor. She sought after the Lord. Ela buscou o Senhor. She did what God wanted her to Ela do. fez aquilo que Deus queria. She sought after the kingdom of God. Ela buscou o reino de Deus. And as a result, E no resultado, in the midst of her unbelief, no meio mesmo de descrença ao seu redor, she still had a son ela tinha ainda um filho. because her foundation Porque a sua alicerce was in Christ. estava em Cristo. The Bible says, A Bíblia diz: seek first the kingdom of buscai God, primeiro o reino dos céus. and all these things will be E given todas unto as you. outras coisas vão ser See, acrescentadas. our problem is we are busy seeking everything else. Our problem O is we nosso are problema busy é que nós seeking, estamos a buscar respostas em todo lado, instead of just seeking the kingdom em of vez de God. buscar somente o reino dos Because céus. when we seek the kingdom of Porque God, quando nós buscamos o reino de Deus, God's business Deus, o negócio dele, becomes our torna-se business, nosso negócio. and our business E o nosso negócio becomes God's business. torna-se o negócio de So when Deus. He knows Então, quando ele that sabe tomorrow I need that provision, que amanhã ele precisa dessa provisão, instead of me having a sleepless night, em vez de eu passar a noite em claro, I begin to seek the kingdom of eu God. começo a buscar o reino de And, Deus. and because He sees my E tomorrow, porque ele está a ver o meu amanhã, He begins to give the provision for ele my começa a tomorrow. fornecer a provisão que eu preciso amanhã. And that is how you know E é como tu that your sabes foundation que o teu fundamento, o is in Christ. teu fundamento está em Cristo. Amen. Amém. Amen. Aleluia. Today, I don't care what you've been through. Hoje não me interessa aquilo que tem passado. I don't care what you've heard. Não me interessa aquilo que tem ouvido. I don't care what voices are speaking in your life. Não me interessa as vozes que estão a falar na tua vida. Because if you choose Porque se escolhes to make God para fazer your foundation, que Deus seja teu fundamento, you will not be tu shaken. não vais ser abalado. You will not fall. Tu não vais cair. You will be standing. Tu vais ficar firme. Because that is what He has promised. Porque Deus And His tem promises prometido. E as suas promessas are yes and amen. são sim e amém. So if you want that freedom and that Então, se peace precisa essa liberdade e essa paz of knowing de saber that everything is all que right, todas as coisas estão a correr bem, of knowing de ter a certeza that only the voice of God matters in my que life, só a voz de Deus tem importância na nossa vida. choose to make God your Então, foundation. escolhe de fazer Deus a tua alicerce. Not just partly Não somente or when it feels like, ou quando tu sentas ou quando desce, but make God your foundation mas faz Deus teu fundamento. and watch Him change your life E vai ver como que Deus muda a nossa vida. like He has changed mine. Como que Ele tem mudado a minha vida. I will not be standing here today Eu não ia estar aqui hoje if I didn't put my se trust eu in não tinha God, colocado a minha esperança if em my Deus. foundation was not in Se Him. a minha alicerce não estava em Because Deus. literally everything in my life said no. Porque todas as coisas que têm acontecido na minha vida, Everything said no. porque tudo disse não a mim, But God said yes. mas Deus disse sim. And when God has said E yes, quando Deus disse sim, it doesn't matter não se what importa anyone else says. que aquilo que os outros têm dito. Because you just begin to run with that word Porque tu tens que correr com essa palavra. that God has said yes. Porque Deus tem dito And sim. because God has said E porque yes, Deus disse sim, I am going forward. eu vou avançar. I will not be Eu não shaken. vou ser abalado. I will stand. Eu vou ficar I firme. will run the race Eu set vou before correr me. essa corrida até o fim. Because God is my Porque foundation. Deus é meu Because fundamento. Jesus is my foundation. Jesus é meu fundamento. Amen. Amém. Thank you, Lord. Aleluia. Aleluia.
Eu estava a falar com Jadida e Débora essa semana, sabendo não somente a sua história, mas a história de muitos outros dos seus irmãos. Muitos não sabem o seu apelido, então por isso todos têm apelido Abraão. São filhos de Abraão. Muitos nem sabem a data de nascimento, então escolheram o seu data de nascimento, né? Nós podemos dizer que pena, tão triste e tudo. Mas eu disse a Débora, vocês são privilegiados. Vocês aprenderam, vocês não tinham nada, então estava assim vazio e Deus revelou a sua oportunidade a ti. Porque não tinha nada para comparar. Quando não temos nada, então não podemos perder nada. É só criar aquele fundamento, né? Estabelecer aquele fundamento. E eles aprenderam a viver em fé. Eu tenho visto, eu tenho presenciado situações na vida dessa casa, desse orfanato, em que diariamente Deus providenciou. Eu lembro uma vez, porque um dos projetos que eu tenho em termos de missões é apoiar esse orfanato. E então conseguimos uma certa verba e eu liguei para a nossa amiga, disse: Elizabeth, nós temos esse dinheiro que entrou, precisa agora ou quer que eu leve comigo quando estamos juntos em fevereiro? E ela disse: oh Jim, hoje de manhã eu estava a falar com as várias casas, dizendo: vamos juntar a comida que temos, porque não há dinheiro para comprar nada. Então vamos ver se nós podemos compartilhar entre as várias casas para dar alimento às crianças. Não, é bom que envias agora. E foi aquela resposta. Outra coisa aconteceu quando estivemos lá em março, a mesma coisa. Ela teve uma avaria no seu carro, levou para o mecânico e ia custar 500 euros. Era de manhã. Ele deu aquele orçamento, disse que vai custar 500 euros. Então, quando vai estar pronto? Meio-dia. Passa aqui meio-dia, o carro está pronto. Disse: tudo bem, mas ela não tem dinheiro. Às 5 para meio-dia, combinamos para almoçar juntos. E antes que nós saímos para o almoço, eu disse a Elizabeth, trouxemos algum dinheiro para ti. Entregamos essa. Eu não sabia das outras conversas, é só mais tarde que eu soube a história, que era 500 euros. 5 minutos antes de levantar o carro, né, o dinheiro entrou. Então eles experimentaram esse estilo de vida. Ver como que Deus é o fonte, é a alicerce, é o fundamento de tudo. As suas vidas, a sua vivência, o facto que estão vivos hoje. Débora está numa escola teológica, numa universidade. O outro irmão mais velho é piloto, a outra irmã é advogada. Outros naquela orfanato, um é pianista no conservatório. Há pessoas assim que foram completamente escapadas, completamente rejeitadas pela sociedade, vítimas de pecado humano. E Deus teve outra história. E como que ela diz: eu não sei qual é a vossa história, não sei qual é o vosso presente, aquilo que está a passar hoje. Mas essas meninas vieram tão longe e foi o nosso prazer para, não é, dar essa experiência, mas não é somente para eles, é para nós. A presenciar, não é, o fato que Deus muda a história das pessoas. Deus faz a diferença.
Deus transforma aquilo que não é algo bonito. Que é importante que nós não tornamos o nosso próprio inimigo, derrotando a nós mesmos com a nossa incredulidade e nossas conversas ruínas e as nossas críticas e dúvidas. Irmãos, é o tempo de acreditar em Deus, que tudo é possível para os que creem. Eu quero dar esse desafio, porque eu sinto que hoje há pessoas que estão a passar por uma crise grave, que se não for Deus a intervir, vai ser um desastre. É o tempo para fazer esse passo. É o tempo para dizer: eu tenho confiado em pessoas, eu tenho confiado em circunstâncias, eu tenho confiado em coisas que não dá certo. Agora eu vou confiar em Deus. Eu quero que nós ficamos em pé. Eu quero lançar esse desafio, porque eu creio que Judith e Débora estão aqui com um propósito. E se vocês estão neste passo, essa situação em que tu tens que fazer uma decisão, começa hoje, começa agora. Lança as tuas ansiedades perante o Senhor. Entrega aquelas coisas ruins. Abra mão daquilo que não funciona. Traz ao altar. E deixa o Senhor fazer uma nova história. Se vocês podem fazer isso, sai do seu lugar, vem aqui. Eu vou pedir a Débora e Gedida, mesmo não falando português, mas eles sabem orar. Eles vão orar para vocês, para libertar aquela vitória. Acho que alguns de vocês já ainda estão nesta dúvida. Se Deus consegue, se Deus é real, se Deus. Põe ela à prova. Lança as suas ansiedades a Ele. E quando elas oram, não é importante tu entendes a oração, que é importante que tu inclines o teu coração a Deus. Inclines o teu coração a Deus. Lança o teu fardo. Começa a construir de novo acima dessa alicerce que não é abalável.